São 9 horas e 14 minutos. Os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, acompanharam durante muitos anos a coluna do professor Antônio Delfim Neto de Economia, conosco para nossa satisfação. Hoje o professor Antônio Delfim Neto está afastado dessa função por questões aí de idade, de saúde, mas é sempre um prazer, falar e lembrar das declarações, as análises muito precisas, um olhar sobre as questões políticas e econômicas do país de quem viveu, ativamente grandes e baixos momentos da economia brasileira. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, viu, Cláudio? Porque a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo está anunciando uma exposição, uma viagem pela história do pensamento econômico, a biblioteca do professor Delfim Neto, um apaixonado por livros. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa exposição agora com o professor Alexandre Sais, que é o responsável, pela exposição e está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente nesse sábado. Professor, seja bem-vindo. Quantos livros nós vamos ter à disposição aí nessa exposição que a Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo está reunindo nesta demonstração para a população do que foi a base da construção da carreira do professor Antônio Delfim Neto? Bom dia para o senhor. Bom dia Pedro Campos, bom dia Cláudio, bom dia aos ouvintes da Band News. Agradeço o convite para poder falar um pouco sobre a exposição, Então, essa viagem pela história do pensamento econômico a partir da biblioteca do professor Antônio Delfim Neto. Eu acho que como ponto de partida a gente precisa dizer que foi um enorme desafio enfrentar, mas com grande satisfação, essa proposta de realização de uma exposição a partir da biblioteca do professor, porque é uma biblioteca superlativa, O professor Delfim Neto, entre 2011 e 2014, então ele decide fazer a doação da biblioteca, que ele construiu durante toda a sua vida. Era uma biblioteca enorme, para vocês terem uma ideia, na doação, a biblioteca não para de crescer, o professor continua comprando livros e doando a biblioteca, e naquele período eram cerca de 100 mil livros, 90 mil periódicos, e mais uma quantidade enorme de compêndios construídos pelo professor Antônio Delfim Neto, de reunião de artigos científicos dos mais diversos a partir de temas. E entrar na biblioteca, que então foi inaugurada em 2014, portanto, essa exposição ela inicia uma série de comemorações de 10 anos da doação da biblioteca. Foi uma possibilidade de ver um mundo amplo a partir do olhar das lentes do economista para os temas mais variados e as formas mais diversas de captar essas transformações, tanto do campo da ciência e do pensamento econômico, mas também dos grandes problemas que a sociedade se deparou nesses últimos séculos. Então, é uma biblioteca extremamente variada, com temáticas muito diversas, e a gente fez um recorte a partir da história do pensamento econômico, que é uma das áreas, eu acho que de grande interesse, isso está muito expressa nessa coleção que a gente vai apresentar, que são apenas 150 livros, então foi uma difícil seleção, mas acho que 150 livros muito especiais, que retratam quase 500 anos de história do pensamento econômico brasileiro, mundial, começando com uma publicação, a mais antiga, que lá está, que era de um economista espanhol, que retrata muito a realidade do período próprio colonial, do papel do metalismo, chamado Martín de Azpilicueta, um comentário sobre as usuras. É um livro de 1556, na verdade é uma edição facsímile, não é a edição original, primeira edição, e vem até as mais recentes publicações no campo da economia, como da economista Esther Duflo, que recebeu o Prêmio Nobel em 2019 e que tem uma reflexão recente, publicada agora, para ver como a biblioteca continua atualizada, o professor continua muito interessado nos temas diversos, no avanço do conhecimento econômico, e é um livro de 2023, onde ela faz uma reflexão sobre a pobreza e a desigualdade mundial.
Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu quero dizer o seguinte, um dos momentos mais importantes da minha vida pessoal foi o período em que nós convivemos aqui com o professor Antônio Delfim Neto, com a sua coluna aqui, que era veiculada no nosso programa, e sempre assim, para mim era um orgulho, um privilégio, para todos nós, né, Pedro, um privilégio imenso, né? O professor Antônio Delfim Neto é não apenas enfim, talvez o melhor, o mais importante pensadores da economia brasileira, como também é um sujeito absolutamente brilhante, né? Ele, enfim, a cada coluna dele trazia conceitos, inclusive corajosos, né, inovadores e tal. Sempre faz muita falta a nossa coluna. Tomara que o professor tenha condição de retomar essa coluna a qualquer momento aqui no Jornal Gente. Eu sou de uma geração, professor, que era pressionada nas universidades como é que eu diria, a criar enfim, um sentimento de aversão ao professor Delfim Neto. Era uma geração né, ele era xingado nas universidades. Quem quer que ousasse eventualmente pôr em dúvida aqueles conceitos, né, muito firmados, né, aquela aversão muito firmada a Delfim Neto, sofria as consequências. É uma coisa muito parecida com o que tem hoje nas universidades, né? Qualquer pessoa que não adote um comportamento mais à esquerda em qualquer universidade, sobretudo as públicas, corre o risco de ser linchado, expulso, espancado, enfim, é uma coisa muito parecida. Hoje talvez os ânimos estejam mais agressivos, digamos assim. Então, assim, e aí a gente leva um tempo, né, não é, professor, de amadurecimento, para descobrir que o professor sempre teve razão. Sempre. Né? O pensamento dele é de uma coerência absolutamente admirável. Eu queria que se falasse sobre isso, sobre como é possível essa exposição, essa iniciativa, ajudar as pessoas a perceberem isso, sobretudo aquelas que ainda tenham eventual dúvida sobre a questão da economia no Brasil, etc., ou que precisem de mais informações, né? Eu queria que o senhor pudesse falar sobre essas questões. Muito obrigado, Cláudio. Olha, o que eu acho que é até um pouco o estímulo, né, que a gente traz com as exposições. Quer dizer, a gente tem feito uma discussão muito interessante, a gente está mudando, quer dizer, o perfil de pesquisa no mundo tem mudado muito, quer dizer, há uma competição enorme, né, sobre o mundo físico das bibliotecas como esse espaço de preservação, né, de uma cultura universal que foi construída durante tanto tempo por pesquisas mais imediatas, né, que são publicadas no mundo virtual, né? E essas exposições eu acho que têm esse papel de convite para que pesquisadores, mas mais do que pesquisadores interessados nos temas, não deixem de, né, buscar as bibliotecas e esses espaços em que se preserva esse conhecimento. E o que eu acho que a Biblioteca do Delfim revela é um pesquisador que, primeiro, muito disciplinado, um pesquisador que na verdade, dedicou a sua vida à construção, né, tem um olhar muito amplo sobre o conhecimento econômico, e que é muito interessante, quer dizer, é um tipo de formação de economista que eu diria que cada vez mais tem sido difícil de encontrar, né, nas universidades, pela própria dinâmica do processo de transformação do conhecimento científico. Quer dizer, a gente tende a ser levado muito à especialização em determinadas áreas. O professor Antônio Delfim Neto, e essa é uma característica que fica, né, muito marcada na biblioteca do professor, ele é formado por uma concepção de economia como economia política, né? Não é um instrumento só técnico, mas é um campo de discussão efetivamente mais amplo, né? E ele revela isso muito pelos livros, pelas escolhas feitas, né? Que é um campo de divergência, que é um campo de debate, que é um campo, sim, da discussão política, das escolhas que são feitas pelos economistas a partir das teorias, das transformações, dos humores do tempo,
né? O mundo muda e isso exige que os economistas precisem rever suas perspectivas, rever suas teorias. Então, eu queria dar apenas alguns exemplos para mostrar a riqueza da biblioteca do professor. Ele faz, quer dizer, uma coleção em que o pesquisador tem a capacidade de passar, né, e entender, por exemplo, a difusão do conhecimento econômico. Né? Isso a gente vai apresentar na exposição, a chamada obra, vamos dizer assim, clássica da formação, do nascimento da economia, né, tido pai da economia, o Adam Smith. Então, A Riqueza das Nações, que foi publicada em 1776, o professor, né, tem na sua biblioteca a primeira edição irlandesa, de 1776, tem uma edição facsímile, né, como se fosse uma cópia perfeita da edição inglesa, também de 1776, mas mais importante, ele consegue acompanhar a difusão dessa obra com as edições, as primeiras edições na França, em 1792, na Espanha, em 1796, quer dizer, então a gente consegue ver como há uma escola que vai se disseminando, um pensamento que vai se disseminando, e a gente consegue acompanhar isso pelas escolhas, né, e por essa construção do conhecimento. Mas ele vai percorrer, né, no sentido de entender a complexidade da economia, várias outras perspectivas. Então, eu diria que, dentre as grandes bibliotecas privadas construídas no Brasil, não teria muita dúvida de dizer que uma das principais bibliotecas de marxismo no Brasil foi constituída pelo professor Antônio Delfim Neto, com obras, né, pioneiras do marxismo, com debates em torno do marxismo, do debate do marxismo com a economia clássica, com a economia neoclássica. E isso eu acho que é o terceiro elemento que eu gostaria de dizer, que é muito especial, porque a biblioteca não é só feita de livros, mas é feita do estudo também do Delfim Neto. Quer dizer, ele constitui aquilo que é chamado de compêndios, que são roteiros de estudo sobre temas. Né? Então, o Delfim Neto, ele selecionava um determinado tema, por exemplo, muito importante num dado momento histórico, então querendo discutir a questão da inflação, querendo discutir a questão da dívida, querendo discutir a questão da desigualdade, e a partir de artigos importantes publicados contemporaneamente, né, então publicados naquele calor do momento, ele vai construindo todo o debate em torno desse tema, e ele constrói, vamos dizer assim, um volume, um livro, a partir da visão dele, a partir de certos, né, artigos publicados naquele contexto, e oferece àquele que vai pesquisar um registro, né, daquele debate, daquela temática sendo explorada. Apenas para mostrar a grande atualização dessa, né, biblioteca, até, né, com a pesquisa do Delfim feita nos últimos anos, há compêndios elaborados em torno da temática da Covid-19, né, temática tanto econômica, mas também temática dos modelos científicos de difusão da doença. Quer dizer, então, alguém que, como eu falei, é muito disciplinado na pesquisa e muito comprometido nesse olhar amplo da economia, né, que passa pela história, que passa pela teoria, que passa pela matemática, né, passa por campos os mais diversos e, claro, não se restringe só à economia, a gente poderia falar de tantas outras áreas, né, que ele tem interesse, como da literatura, das artes, da filosofia, da ciência de maneira geral. É um leitor muito preocupado com uma visão, assim, humanista e ampla das transformações do conhecimento científico e humano aí dos últimos séculos, com certeza. Professor Alexandre, esses livros ficam à disposição, né? Quem, por exemplo, quiser de alguma forma ter acesso a esses livros lá na biblioteca, ou, né, eles são emprestados mediante, né, alguma questão de segurança, ou é apenas essa exposição é apenas para que as pessoas possam ir lá, ver, tirar foto, conhecer, mas sem tocar em nenhum livro? Então, a exposição ela vai estar no saguão da biblioteca, né, durante alguns meses, até março do ano que vem. Então, é um convite para aqueles que quiserem conhecer esses 150 livros, né, e esse percurso por grandes temas do pensamento econômico ao longo, mais ou menos, desses 500 anos. Esses livros, então, eles estão da exposição, ficam na exposição durante esses meses, mas depois voltam para
né, para o acervo do Delfim Neto. É um acervo dentro da biblioteca, né, dentro da biblioteca da Faculdade de Economia e Administração da USP, e o acervo do Delfim tem uma característica especial, quer dizer, um acervo como detém livros raros ou livros únicos como esses compêndios, quer dizer, que é uma formulação muito particular a partir das lentes do Delfim Neto. Ele é um acervo completamente livre de acesso, qualquer pessoa pode consultar, mas ninguém pode retirar os livros. Quer dizer, os livros eles são consultados dentro da própria biblioteca, mediante, né, o apoio, né, da bibliotecária que acompanha essas pesquisas, né? Então é uma forma, inclusive, de garantir que livros não sejam perdidos, né, não sejam dispersos desse acervo que de fato tem uma característica muito única, né, sem dúvida nenhuma. Ele, para vocês terem uma ideia, ele dobrou o tamanho da biblioteca, né, que era a biblioteca original, que já era uma das especiais importantíssimas bibliotecas da Universidade de São Paulo, ou sobre o tema, né, da economia, e ele conseguiu dobrar, tornando, sem dúvida nenhuma, a mais importante biblioteca em economia, e economia nessa acepção bem ampla, né, do Brasil, um instrumento de pesquisa para pesquisa e consulta geral, sem dúvida nenhuma, muito, muito rico, muito particular. Eu estou muito impressionado com a revelação de que a biblioteca sobre marxismo de Delfim Neto é uma das mais importantes do Brasil, mostrando que, ao contrário dos seus críticos, que não leem coisíssima nenhuma, né, o Delfim, quando era sempre apontado como alguém, como uma das inteligências das grandes inteligências do conservadorismo econômico, etc., o pensamento mais conservador entre os economistas, né? Ele estudava, enfim, ele se dedicava a estudar o pensamento oposto, né? Impressionante essa revelação. Agora, professor, mais ou menos na linha da pergunta do Pedro, eu queria saber o seguinte: há algum projeto, alguma intenção, alguma possibilidade de, eventualmente, essa biblioteca vir a ser disponibilizada online? Hoje em dia, já há muito disso, né, mundo afora, no Brasil também, de bibliotecas que são digitalizadas e permitem, portanto, o acesso das pessoas a essas obras todas. Tem algum projeto nessa direção? Excelente pergunta. Essa é uma ideia assim, que começa a se concretizar. Para a exposição, a gente tem selecionado algumas dessas obras muito especiais, né, para constituir né, o que a gente vai chamar de uma exposição virtual, né. Isso vai estar disponível já na semana que vem, com a abertura da exposição física. A gente lança um site dessa exposição virtual, que vai trazer algumas dessas obras, ainda com caráter mais de curiosidade, para que as pessoas possam conhecer, como a primeira edição do Adam Smith, ou a primeira edição do próprio Keynes, né? Então, algumas dessas obras muito especiais, e a ideia é que a gente possa iniciar, né, esse processo. Evidentemente que não é possível fazer tudo, até por questões de direitos autorais, né? A gente tem que, né, permanecer com as edições que são aquelas mais antigas, mas isso é um instrumento importantíssimo de pesquisa, né, porque o mundo virtual ele passou a ser, né, um mundo decisivo na construção do conhecimento. Então não basta apenas fazer a preservação dos livros, mas garantir a difusão desses livros é uma questão decisiva para a gente continuar alcançando, né, os novos pesquisadores, os novos interessados, conquistar, né, os jovens, né, que entram já com outro tipo de olhar e de dinâmica de estudo. Então, a proposta é que a gente inicie, na verdade, a partir da direção da Faculdade de Economia, um projeto que possa avançar, né, gradualmente para essas edições mais antigas, né, como ponto de partida para a digitalização e disponibilização virtual. O Cláudio Humberto, professor Alexandre, acredito que esse deva ser o maior acervo que nós temos no Brasil, né? Existe algo semelhante a isso? Dá para a gente afirmar categoricamente que é o conjunto de obras, né, mais importante reunido no mesmo local a respeito do pensamento econômico que nós temos aqui no Brasil, professor? Olha, eu acho que como biblioteca privada que foi doada, sem dúvida nenhuma, é difícil, eventualmente a gente pode encontrar outras bibliotecas que ainda não temos conhecimento, mas eu diria que não há muita dúvida de que, se não é a maior, é uma das maiores, né?
E a partir do momento que foi doada à Universidade de São Paulo, junto com a biblioteca da Faculdade de Economia, né, ela se constituiu, sem dúvida nenhuma, nessa principal biblioteca brasileira na temática de economia. E o objetivo da exposição é trazer o público em geral, pessoas que às vezes não tenham ali a pretensão de se aprofundar em alguma questão econômica, mas querem conhecer, querem saber qual é o tamanho, observar. Esse é o objetivo da exposição? Eu diria que são dois importantes objetivos. Todos os temas que estão lá, né, dos primórdios da economia, do nascimento com a economia política clássica, do marxismo, de Keynes e a economia, a macroeconomia mais contemporânea, quer dizer, todos os livros selecionados e os grandes temas que lá estão, eles foram preparados, né, com apresentações que são apresentações muito didáticas para aqueles que efetivamente não são, né, iniciantes na temática de economia. Então é um roteiro de introdução para aqueles que quiserem passar e conhecer um pouco da história do pensamento econômico, né, como eu falei, dos temas mais antigos, mas para os temas mais contemporâneos, por exemplo, na discussão de meio ambiente, da economia feminista com gênero, quer dizer, para ver como o Delfim estava atualizado, olhando para temas, né, super, né, contemporâneos. Mas, ao mesmo tempo, é um estímulo para a reflexão sobre o próprio conhecimento econômico. Eu acho que a gente oferece, a partir, de novo, das lentes do Delfim, da seleção do Delfim, a possibilidade de ver esse campo de debate, esse campo, quer dizer, que não tem uma dimensão apenas de progresso, mas pelo contrário, quer dizer, a cada momento histórico você tem debates em torno da temática, né, um pouco a ideia da economia política, e mostrar como a história do pensamento econômico não é, então, essa evolução, né, do conhecimento, mas é a reconstrução do conhecimento a partir, né, das problemáticas que a sociedade vai nos colocando. Hoje, né, vocês estavam fazendo uma entrevista até há pouco sobre as questões climáticas, né, o que não era um tema, vamos dizer assim, tão presente nos estudos econômicos dos anos 50 aos anos 70, e hoje tem que ser um tema, né, central. Então, isso nos colocam novas questões, né, novas formas de pensar e interpretar a economia, e eu acho que é um pouco esse o espírito que a biblioteca traz, da reflexão sobre o próprio conhecimento e a trajetória do conhecimento econômico. Professor Alexandre, é possível observar na biblioteca ou na constituição, na construção dessa fantástica biblioteca de Antônio Delfim Neto, como é que eu diria, os caminhos que ele... Certamente isso é possível, né? Mas eu queria que o senhor falasse a esse respeito. Sobre a evolução do pensamento econômico do professor, né? Ao longo do tempo, porque com toda certeza os livros estão catalogados, não apenas pela data de edição, mas pela data em que foram incorporadas ao acervo, etc. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, de que maneira é possível observar como é que eu diria, os caminhos ali percorridos pelo professor na evolução do pensamento econômico. Não, perfeito. Esse é um estudo que vale, acho que até convidar novos pesquisadores para que entrem na biblioteca e busquem, acho que, percorrer a própria coleção e a construção dessa coleção. Eu diria que a coleção ela vai ser formada, né, pelo Delfim a partir de dois grandes processos de construção, de seleção. Eu acho que essa preocupação do Delfim de colecionar de maneira mais completa possível, né, aquilo que é a formação ou desenvolvimento do conhecimento econômico, então olhando para trás, né, olhando para os grandes temas, para as grandes contribuições, para os grandes debates e mapeando e conseguindo formar esses conjuntos, né, a cada contexto histórico desses pioneiros para temáticas, né, mais diversas do campo econômico, mas, por outro lado, ele também, de maneira muito preocupada, atualiza o debate. Então, se a gente for caminhar a partir dos compêndios constituídos pelo Delfim Neto, por exemplo, a gente consegue ver como, em dado momento histórico, nos anos 80, os compêndios caminham na direção, por exemplo, da discussão da inflação, que é uma discussão central na economia brasileira. Mas aí não é só o debate da inflação no Brasil. Para estudar a inflação no Brasil, ele precisa entender o que foi o processo da inflação alemã dos anos 20 aos anos 30, da inflação em Israel. Quer dizer, então,
são compêndios que fazem estudos amplos sobre temas e problemas da economia nas mais diversas experiências. E finalmente, a gente dedicou, né, um último grande tema, né, que é a própria obra do Delfim como aluno e professor da Faculdade de Economia da USP. O Delfim, ele é formado nas primeiras turmas de economia da Faculdade de Economia, ainda chamada Faculdade de Ciências Econômicas da USP, em que existia uma influência muito grande ainda da economia que vinha da Faculdade de Direito, né? A Faculdade de Direito a mais antiga do Brasil, Largo São Francisco, de 1827, em que lá se ensinava economia, né, numa cadeira de economia política, para estudar os clássicos, Adam Smith, Ricardo, Stuart Mill, entre outros. E o Delfim Neto, ele entra como esse aluno, né, numa faculdade em que tem, né, professores de economia, que são, na verdade, esses professores que vêm da Faculdade de Direito, alguma coisa em História, alguma coisa em Matemática, e ele passa por um processo de transformação do conhecimento econômico nessa primeira geração, durante os anos 50 até os anos 60, se transformando de aluno a professor assistente a professor catedrático. E é um processo em que ele tem um papel fundamental de absorver, né, assim, estudar e trazer para dentro da faculdade, a partir de grupos que vão sendo constituídos, né, nessa liderança que ele já tem, ainda como um jovem professor, na assimilação da teoria mais contemporânea existente lá fora. Então, a tese de doutorado, a tese, né, chamada O Problema do Café, que é um livro importante, produzido pelo Delfim em 59, era uma tese, né, defendida em 59, depois publicada como livro, retrata muito bem esse olhar do Delfim Neto sobre o conhecimento. Ele tem uma parte, né, longa de descrição histórica de como se dava a política de intervenção do café na economia brasileira, e depois uma parte de econometria, que era muito atual, né, muito nova naquele momento, de incorporação da econometria para fazer estudos e reflexões sobre o mercado de café e a questão da intervenção ou não do mercado de café. Então, acho que isso mostra essa visão ampla de um economista que perpassa várias áreas para construir esse conhecimento, né, complexo, e isso vai estar muito bem claro nessa última vitrine que a gente dedica ao conhecimento, à produção, aos diálogos com o Delfim Neto, em que a gente vê, né, o Delfim construindo o próprio conhecimento dele enquanto aluno e professor da Faculdade de Economia. Professor Alexandre Sais, responsável pela exposição Os Livros de Delfim Neto, hein? Muito obrigado pela presença, pelas explicações para nós aqui, e fica aqui o convite para quem quiser conhecer, né? Quando que começa aí a exposição efetivamente lá na USP, professor? A abertura é sexta-feira, no final do dia, na faculdade, mas a partir então, sexta-feira, dia 22, mas a partir do dia 25, né, de setembro, está aberta ao público de maneira geral, na biblioteca, desde o início da manhã, das 8 da manhã até o final do dia, e aí é completamente aberto a todos os interessados. Fica o convite. Espero que seja um gostoso passeio pela essa história do pensamento econômico, que certamente o Delfim nos ofereceu um material muito rico para poder fazer esse percurso. Obrigado pela entrevista, professor. Bom sábado para o senhor aí. Parabéns pelo trabalho, por organizar, né, essa exposição tão interessante, né, que tenho certeza que muitos ouvintes estarão lá para conferir. Grande abraço para o senhor. Obrigado, Pedro. Abraço, obrigado, professor. Cláudio. Parabéns. Obrigado. Parabéns.